está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o Assunto é Jesus. É uma alegria receber você para aprendermos sobre a fé realizante e os cuidados com a saúde mental. Muito temos progredido no entendimento da saúde mental graças à misericórdia de Jesus que manda ao mundo tantos idealistas, tantas almas tão competentes na ciência, na saúde, buscando amparar de forma mais abrangente aqueles que sofrem de dores invisíveis. E que nós possamos, a partir desse referencial, o nosso referencial de vida, Jesus, abraçar as soluções de saúde que Ele nos tem a oferecer. E a fé realizante é essa ferramenta potente, é essa habilidade da alma que a gente pode desenvolver, que a gente não se iluda. Fé se desenvolve, ela é o próprio Deus em nós e nós podemos desenvolver essa competência e quanto maior for a nossa compreensão sobre a nossa responsabilidade, o nosso poder na definição do nosso futuro, na construção do nosso destino, pela nossa integração em Deus, mais desenvolvida estará a nossa fé. Então vamos a esse desenvolvimento, vamos aprender com Jesus. Hoje a nossa inspiração é a cruzada Salvemos Vidas, uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que são 21 caminhos para a nossa iniciação espiritual. A cruzada Salvemos Vidas é esse caminho devocional, caminho da cruz, caminho da dedicação, que pode até parecer sacrifício, mas que é feito com tanto amor e tanta honra espiritual, que é algo que nos dignifica. Cruzada Salvemos Vidas, quando nós nos devotamos a salvar vidas de verdade, sem julgamentos, sem condenações, sem apontar o dedo para ninguém, mas acolhendo as pessoas, muito de Deus se revela para nós. Sobre como Deus age, onde Deus está, como as suas leis agem por nós o tempo inteiro. Então vamos a esse aprendizado de paz. Hoje nós iniciamos o nosso programa com um destaque muito importante, é do artigo que o irmão Paiva disponibilizou no seu blog, paivaneto.com, com o título Espiritualidade e Medicina Aliadas no Tratamento de Transtornos Mentais. Ele escreve: diagnósticos de depressão e ansiedade graves, assim como quadros psicóticos de humor e personalidade, têm crescido, trazendo grande preocupação. Segundo o Relatório Mundial de Saúde Mental de 2022, divulgado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 16 de junho de 2022, houve aumento alarmante de transtornos mentais desde 2019, tendo piorado após a pandemia de Covid-19. A OMS, em 2019, estimava que a ansiedade representava 31% e a depressão 28,9% de um total de 1 bilhão de pessoas afetadas no mundo. O Brasil ocupa o segundo lugar entre os países da América Latina, de acordo com dados da OPAS-OMS. A OMS ainda estima que houve um aumento dos casos de depressão e ansiedade de 25% no mundo todo durante o primeiro ano do surto do coronavírus. Essas enfermidades continuam sendo a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Ainda que parte dessas ocorrências possa estar catalogada de forma imprecisa como distúrbio, pois entendemos que há também o conjunto de naturais manifestações de uma sensitividade espiritual necessitada de equilíbrio e de orientação específica, observa-se que o tema é verdadeiramente digno de um olhar da sociedade mais atento, cuidadoso e livre de qualquer preconceito. Afinal, ainda há muito a se compreender, espiritual e materialmente falando. Portanto, não se deve ter vergonha ou medo de diagnósticos dessa natureza. Pelo contrário, é preciso encará-los com serenidade e fé realizante, a fim de enfrentar e superar qualquer aspecto clínico adverso, contando sempre com o indispensável amparo de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Costumo afirmar que o organismo humano é a mais extraordinária máquina do mundo. Mesmo assim, falha. Contudo, com amor fraterno, até os remédios passam a ter melhor resultado. Que
conforto e que iluminação também para as nossas almas. E vamos a essa edificação, a da verdadeira paz nas nossas almas e no nosso mundo. Para isso, vamos ao Santo Evangelho de Jesus. Vou te apresentar os convidados do estudo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós recebemos os pregadores ecumênicos da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Alain Mateus, que responde pelo Ministério Digital da Religião Divina, e o irmão Diego Machado, embaixador da Boa Vontade em Brasília, no Distrito Federal. Nós vamos iniciar a nossa reflexão abrindo o livro As Profecias Sem Mistério. Essa aqui é a versão Pocket. Na página 122, o irmão Paiva nos traz a transcrição da parábola do juiz Iníquo, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1º ao 8º. Nós vamos estudá-la em Espírito e Verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Disse-lhe Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a incomodar-me. Então ensinou Jesus: considerai o que diz este juiz iníquo. Então não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho de Deus, achará porventura fé na terra? Podemos esmorecer, precisamos com a nossa vida responder, irmão Alain, que sim, Jesus encontrará fé viva na terra, pelos nossos corações dedicados a desenvolver essa fé realizante, a fé que confia em Deus a ponto de agir em Deus, né? E é tão bonito a gente perceber como Jesus dedicou tempo a nos ensinar perseverança, né? Essa constância no bem, como nessa linda parábola. É verdade, porque a fé realizante, a fé ligada ao amor, às boas obras, como nos ensina a religião do amor universal, ela vai nos dar esse combustível para a perseverança. Se essa viúva não acreditasse que a sua causa poderia ser resolvida, ela não continuaria ali insistindo diante de um juiz aparentemente fechado, iníquo, que não oferecia abertura para que ela buscasse a solução do seu desafio. Ela acreditou, né? Ela superou essa barreira, e às vezes os desafios que nós enfrentamos, as enfermidades do corpo, da alma, podem se apresentar da mesma maneira que esse juiz iníquo, né? Com barreiras muito grandes, sem uma abertura alguma para que a gente consiga encontrar a solução. Mas na medida em que a partir da fé realizante, desse amor, dessa força divina em nós, do auxílio das pessoas próximas, porque às vezes a pessoa que está enfrentando um transtorno mental, ela não tem condições de ter no primeiro momento, aquela fé realizante ou reconhecer que tem. E aí precisa das pessoas próximas ajudando, oferecendo aquele combustível, aquele auxílio, ajudando a pessoa a orar junto. E orar também, essa perseverança aqui na oração, a gente pode compreender como essa perseverança na busca do próprio Pai Celestial, que oferece para a gente na Terra recursos no campo espiritual, mas recursos no campo material também. Uma perseverança na prece, no fortalecimento espiritual
e a perseverança também no campo material, nos tratamentos médicos, materiais, vencendo qualquer preconceito, qualquer tabu, como o irmão Paiva falava, inclusive no diagnóstico, no trecho que você leu aqui na abertura do programa de hoje, para que Deus possa fazer justiça, quer dizer, para que a lei divina possa encontrar em nós essa perseverança e esse merecimento e essa força espiritual para vencermos qualquer adversidade que se apresentar no nosso caminho. É isso mesmo. O objetivo de Jesus, irmão Diego, ao nos ensinar essa parábola, é claramente a nossa vitória espiritual. Ele está ocupado sempre em nos fazer progredir, e isso fica muito claro no roteiro que ele traça aqui, criando um enredo com o qual a gente consegue se identificar, né? A gente entende, essa situação aí com o juiz, sei como é que é, né? Ou essa perseverança, conheço alguém assim, como essa viúva, tão corajosa, tão persistente, né? Então ele torna acessível para nós aquilo que precisa ser trabalhado pela nossa alma para que alcancemos todas as vitórias que o nosso coração aguarda. Inclusive, o irmão Paiva, no artigo Espiritualidade e Medicina Aliadas no Tratamento de Transtornos Mentais, que você trouxe, irmã Paula, ele destaca ali que não se deve ter vergonha ou medo de diagnósticos dessa natureza. Pelo contrário, é preciso encará-lo com serenidade de fé realizante. Então, Jesus já nos traz aqui essa lição de orar sempre e não esmorecer. Então, essa oração faz com que se transforme também em atitudes. Aí, essa oração ligada ainda mais à espiritualidade superior, a buscar as respostas em Deus, em Jesus, fazem que todos vão perdendo ali a vergonha, todos vão podendo buscar com muita fé no coração, com muita coragem, essas respostas, partindo primeiramente em Deus, em Jesus, cultivando os bons pensamentos, às vezes procurando fazer atividades ali no dia a dia, que às vezes não é tão frequente na vida da pessoa, que isso vai ajudando também a cuidar da saúde mental, leituras edificantes, e como o irmão Alain Mateus destacou, a medicina material, esse recurso também, é um destes recursos também, se assim for preciso, pois estes profissionais, sejam médicos, sejam psicólogos, terapeutas, também são missionários de Deus, e que muitos destes também profissionais temos no mundo espiritual, tão aptos a nos ajudar a fortalecer, trazer este reequilíbrio, a devolver a paz, e importantíssimo, meus queridos irmãos, o apoio da família, dos amigos, para que tudo isso seja vencido, superado, para que as coisas venham a melhorar. É verdade. É interessante que quando Jesus conta a parábola, ele diz, se esse juiz que era mau atendeu aquela viúva, o que Deus não fará por aqueles que não esmorecem, que continuam buscando as respostas, que continuam perseverando, irmão Alan, nessa busca, entendendo que Deus se comunica conosco de muitas formas, né? Inclusive pela ciência, inclusive pelos caminhos da religião. Né? É verdade, eu me lembro até de uma história que relata o seguinte, de uma máquina que estava quebrando uma rocha. E a máquina batia ali diversas vezes e aparentemente não se percebia que aquela rocha iria se quebrar. E numa determinada batida, na 100ª batida, aquela rocha se quebra inteira, se desfaz e a máquina, digamos assim, consegue cumprir o seu papel. E às vezes acontece isso na nossa existência. A gente acha que está batendo, que não está acontecendo nada. Mas a gente tem o suporte da providência divina, a gente tem a abertura do Pai Celestial no amor para nos ajudar a vencer. Como o Diego comentava, o amparo da espiritualidade superior a partir do que o irmão Paiva nos trouxe no seu artigo Espiritualidade e Medicina aliadas no tratamento de transtornos mentais. Então a gente percebe que há caminhos. E a religião do amor universal vem mostrar isso, né? Que a partir dessa busca espiritual, né? Espiritualidade ecumênica na presença do diálogo da família, essa força espiritual para que cada um se apoie, a busca da oração, o investimento nas outras pessoas, o acreditar que todos nós somos juntos capazes de vencer, a busca do tratamento médico material. Então são caminhos, né? É a aposta na vida, é o viver é melhor. Esse brado que o irmão Paiva nos ensina a promover sempre para que a gente não esmoreça. É apostar realmente nesses valores que o Cristo semeia dentro do nosso coração e é na dificuldade que esses valores vão conseguindo ser cada vez mais cultivados, exercitados, ainda que com luta, com sacrifício, mas vão conseguindo ganhar o espaço devido na nossa alma, no nosso coração. É isso mesmo. Esse brado está nos convidando a perceber que a vida é sempre a melhor resposta, né? Viver é melhor que desistir.
Viver é melhor que fingir que as coisas não vão bem, né? Viver é melhor do que varrer os problemas para debaixo do tapete. E viver significa também, às vezes, tocar na dor, né? Lidar com a dor, lidar com os sofrimentos faz parte da existência humana, mas isso não é o ponto final da nossa existência. O irmão Paiva trouxe no artigo, né? Não se deve ter vergonha ou medo de diagnósticos dessa natureza, os diagnósticos ligados a adoecimentos mentais. Precisamos quebrar o tabu. No artigo Espiritualidade e Medicina aliadas no tratamento de transtornos mentais, que está à disposição de todos no blog paivaneto.com, o irmão Paiva continua falando conosco sobre o assunto. Num determinado momento ele escreve: para e passo com as políticas públicas e com os cuidados médicos, psiquiátricos e psicológicos dispensados aos pacientes, não se pode deixar de lado, nos diálogos em família e em comunidade, o devido suporte social e a imprescindível presença da espiritualidade ecumênica. É indispensável o esclarecimento dos que os cercam sobre a importância de seguir com seriedade o tratamento medicamentoso e psicoterapêutico prescrito, porquanto é Jesus, o taumaturgo celeste, quem nos afiança. Na vossa perseverança salvareis as vossas almas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 19. O mundo espiritual não é uma abstração, ensina o irmão Paiva. Ele é ainda invisível, mas existe. Não abdiquemos de sua valiosa contribuição à nossa melhora física, que tem início na saúde espiritual. 2 parágrafos que dão, assim, 2 séculos, no mínimo, né, de aprendizado, porque é muito grande, irmão Diego, muito importante o que o irmão Paiva está nos dizendo aqui, né? A nossa escolha por Jesus nos fará escolher perseverar tanto nos caminhos da nossa espiritualidade que estão expressos na nossa religiosidade, mas também nos caminhos da nossa espiritualidade que estão expressos na disciplina em cumprir o tratamento médico e fazer o acompanhamento terapêutico, né, psicoterapêutico, porque isso é um exercício também da nossa responsabilidade espiritual, não é uma coisa ou outra, né? Ou eu vou orar ou eu vou à consulta médica. Na verdade, vou orar para ir à consulta médica e lidar com o que vai vir depois da consulta, né? Porque é só o início de um processo que tem tudo para dar certo, mas que vai exigir fôlego, né? Vai exigir resistência espiritual. Você falou o início de um processo, é verdade. Por quê? Porque aqui no versículo 3º, é a viúva dizendo, julga minha causa contra o adversário. Então foi em busca dessa melhora, foi em busca de tudo aquilo que precisa para vencer o desafio, aí com os problemas que todos enfrentam, mentais e emocionais. E no versículo 4, ele, por algum tempo, não a quis atender. Ou seja, o tratamento exige de nós muita paciência, perseverança. Nem sempre vai ser logo já na primeira fase, ou na primeira etapa, mas foi o primeiro passo dado. Então exige muita força, muita coragem, muito empenho. E aí vem o apoio de todo mundo, não somente da família, dos verdadeiros amigos, também dos profissionais, né, que com bom coração, não só competentes na parte prática, mas principalmente com bom coração, auxiliando, encorajando para que essas coisas aconteçam, para que as pessoas se sintam ainda mais à vontade e fortes para seguir em frente esses tratamentos e perseverando sempre na parte espiritual, porque os espíritos estão juntos, da mesma forma que os nossos entes queridos visíveis não nos abandonam, estão ali conosco, estão nos ajudando. Imagina, com certeza os irmãos espirituais, anjos da guarda, anjos de luz, estarão ali sempre, sempre para este auxílio espiritual e também material, a saúde integral. É isso mesmo, pensando esses cuidados abrangentes, né, que partem do taumaturgo celeste, né, o irmão Paiva nos lembra, é de Jesus essa chave, na vossa perseverança salvareis as vossas almas. Os cuidados de saúde, no geral, gente,
vão exigir perseverança. E que desafio da nossa saúde ou que prática preventiva não exigirá de nós constância? Não é se alimentar bem um dia, dormir direitinho uma semana, é perseverança, é essa constância no bem. A gente parar de se iludir, irmão Alan, com fórmulas mágicas, né? Porque elas não são efetivas. Isso significa que a gente vai precisar de uma maturidade maior diante de um diagnóstico como um transtorno de ansiedade, um quadro depressivo, um transtorno bipolar e tantos outros, porque eles exigem um tempo de reorganização espiritual, física, emocional, psicológica. Esse tempo precisa ser respeitado. Não adianta, não, eu quero que mude por decreto, eu quero meu corpo como eu me lembro dele. A gente pode até desejar, mas precisa trabalhar essa ansiedade para que ela não boicote a melhoria da nossa saúde, né? É verdade. O irmão Paiva até nos fala, num dos seus livros, sobre os milagres socioespirituais de Jesus, né? Que não foram milagres assim apenas de um momento para o outro, mas milagres que transformaram a forma como cada um vai conduzir a sua vida, né? Que incorporaram na sociedade o aspecto da fraternidade, da solidariedade, né? De se comover com o sofrimento alheio, de se importar. Então esse é o principal milagre, é quando a gente se reveste dessa espiritualidade, essas práticas de espiritualidade, elas vão permear tudo aquilo que a gente buscar. E quando a gente se reveste todas as nossas posturas, seja no aspecto médico material, seja na alimentação, seja na qualidade do sono, seja na nossa própria oração, dessa espiritualidade, a gente vai sentir que nós não estamos sozinhos, né? Que Deus está com a gente, que Jesus está com a gente, os nossos irmãos espirituais estão, mas nós também estamos ali naquele processo. Porque é uma entrega, né? A gente percebe que quando a viúva está ali indo ao encontro do juiz, ela está acreditando, ela está se entregando. Ela está se dedicando e acreditando que aquilo será possível de ser alcançado. Então, quando nós estamos presentes ali também, por maior que seja a dificuldade, mas as pessoas que estão envolvidas, os familiares, os amigos, a equipe médica, a rede de apoio, quando estão envolvidos de corpo e alma naquele processo, quer dizer, quando a alma, quando o espírito está envolvido, naturalmente que a gente consegue ter uma expectativa maior, projetar aquela vitória para passar a se tornar realmente uma realidade na vida da pessoa que está enfrentando a situação da depressão, das crises de ansiedade e assim por diante. E a gente vai se tornando, inclusive, mais sensível a essa companhia espiritual superior. A gente começa a perceber esses anjos da guarda, irmão Diego, trazendo forças, trazendo esperança, mostrando os caminhos que a gente ainda não conseguiu identificar sozinho, né? Isso mesmo, por isso a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo tem um trabalho com as visitas cruzadas do novo mandamento de Jesus nos lares de boa vontade, seja de forma virtual, também presencial, incentivando as famílias a fortalecerem ainda mais o ambiente do lar, fazendo essa aproximação maior com os anjos de luz que protegem a família, que conhecem a agenda espiritual, ou seja, compromisso assumido no mundo da verdade com Cristo, essa maior aproximação para que haja essa sensibilidade e as atitudes sejam tomadas, as devidas questões sejam resolvidas. E também temos aqui o Templo da Boa Vontade, assim como as igrejas ecumênicas da religião do terceiro milênio, com a reunião, as cruzadas do novo mandamento de Jesus, que vão na causa. Por quê? Porque trazem da Bíblia Sagrada, do coração de Jesus, trabalhando a causa de todas essas preocupações e muitas vezes até questões que a sociedade impõe. Então a Bíblia Sagrada vai tratando ali o nosso espírito, que também vai dando mais compreensão e mais humildade corajosa da parte de todos para seguir também, se assim preciso, fundamental, o tratamento médico. Exatamente. Inclusive, eu quero aproveitar essa deixa excelente do irmão Diego para dizer que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, com o seu templo da boa vontade, com as suas igrejas ecumênicas, está todos os dias de portas abertas para receber você. Quando eu falo todos os dias, eu quero dizer sábado, domingo, feriado, todos os dias mesmo, para que a gente tenha esse acolhimento na hora da dor, na hora de um sofrimento maior. Venha ser muito feliz, encontrar essa fortaleza espiritual para os seus dias. O Templo da Boa Vontade fica na quadra 915 Sul, em Brasília, Distrito Federal. É essa maravilha que você vê neste momento aí na sua televisão, essa pirâmide de 7 faces, que emana amor o tempo inteiro para todos os corações. E é essa vibração de paz que você encontrará nas igrejas ecumênicas da religião divina, pelo Brasil, pelo mundo afora. Conheça o endereço mais próximo da sua casa.
mandando a sua mensagem para a Central de Atendimento da Religião do Terceiro Milênio, código 11 99 603 1330. Nós recebemos uma manifestação muito importante e nós vamos conversar sobre essa questão nos próximos blocos. Uma pergunta trazida pelo irmão Alziro Menezes Tavares de Valença, no Rio de Janeiro, sempre na audiência. Oramos pelo irmão Alziro, pela sua família, especialmente por sua amada irmã Iraci Menezes Tavares. E ele traz aqui, quando as famílias enfrentam situações de um ente querido que está com um adoecimento mental, enfrenta um transtorno como a depressão, e essa pessoa não aceita ajuda. Né? O que fazer nesses casos, quando há uma resistência muito grande, né, para ir numa consulta médica, para receber o tratamento adequado, como ajudar? A pessoa não está conseguindo, às vezes, nem levantar, tomar um banho, comer. Como ajudar a pessoa a dar esse próximo passo? Então, nós vamos tratar desse tema. É algo bem abrangente, precisamos de um bom tempo, por isso que agora não vai dar tempo, mas já vamos em oração, né? Pedindo a Jesus por todos os que estão nessa condição, lembrando dos falangeiros da boa vontade, espíritos tão queridos, tão competentes, excelentes nas providências do bem, inclusive as de saúde mental, que partem na direção dos lares, na hora do Ângelus, partindo do templo da boa vontade, para visitar o seu lar, para visitar a sua família, levando as energias que vêm do Cristo, para que dessas energias seja possível agirmos com ainda maior competência, alcançando, por que não, a excelência de Deus. Às vezes o adoecimento mental, o transtorno que a pessoa está enfrentando, ele se apresenta em sintomas tão severos que a pessoa às vezes não consegue nem aceitar receber uma ajuda, né? Ir a um médico. Então, nós precisamos ter outros pontos, né, de onde partir para estabelecer condições de saúde para aquela pessoa que nós queremos bem. É verdade, a partir do espiritual, por isso a religião do Terceiro Milênio sempre tem essa oferta de assistência religiosa nas suas igrejas ecumênicas, com seus missionários mais próximos da sua localidade e também por meio do facebook.com/religião de Deus. No chat da página do Facebook da Religião do Amor Universal, você conversa com a nossa equipe especializada, preparada para lhe atender nessas situações de transtornos mentais, ideação suicida, os mais complicados desafios que você possa estar enfrentando. Conte com a nossa equipe de pregadoras e pregadores ecumênicos, desde as 8 da manhã até a meia-noite, todos os dias a nossa equipe está a postos para lhe oferecer essas orientações no aspecto espiritual, a partir dos ensinamentos do Cristo de Deus, de maneira ecumênica, fraterna, respeitando a sua crença, o seu sagrado, a sua forma de acreditar e percebendo juntamente com você quais são os caminhos, quais são as alternativas no aspecto espiritual e no aspecto material, a partir daquilo que nos oferece a medicina terrena também, para que a gente consiga sair bem sucedido, porque às vezes a gente não sabe o que vai sensibilizar ali mais a pessoa, né, na sua melhora, na sua recuperação. Então, quando a gente empreende todos os recursos, já que o irmão Paiva nos ensina que nós estamos passageiramente corpo, mas nós somos eternamente espírito, então a gente precisa de todo esse leque de recursos, no aspecto espiritual e no aspecto material, porque Jesus dispõe também a medicina terrena na Terra, como a gente vai destacar aqui a partir da página 154 do livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, onde o escritor Paiva Neto, no adendo Espiritualidade e Medicina, aliadas no tratamento de transtornos mentais, que é o mesmo título do artigo que nós estamos estudando no programa de hoje, a partir da página 154, ele vai escrever assim, a gente já estudou as argumentações iniciais, e mais à frente ele nos diz: recordo-me por oportuno de que o ilustre Dr. Bezerra de Menezes Espírito, durante reunião do Centro Espiritual Universalista CEL, que conduzo na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em 24 de fevereiro de 2018, homenageou o Dr. Alexander Fleming, o cientista que descobriu a penicilina e que foi laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1945. Seu importante trabalho resultou em extraordinários avanços, proporcionando, por exemplo, a produção de antibióticos tão essenciais hoje no sagrado mistério de salvar vidas. Na oportunidade, o coordenador da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, assim se pronunciou a respeito da fundamental aliança entre céu e terra e céu nos cuidados com a saúde, abre aspas. Não prescindimos no espaço da ajuda material médica, tão necessária àqueles que estão de volta ao mundo material,
por reencarnações sucessivas. Saudamos esses cientistas baluartes que geram melhorias ao vaso físico, porque Jesus aprova e porque Jesus assim determina. Fechar aspas. Que haja medicina humana na Terra e que haja o progresso dessa medicina humana para que a espiritualidade superior também possa nos ajudar da forma mais efetiva possível. O Dr. Bezerra de Menezes está deixando claro aqui, não prescindimos, quer dizer, as equipes médicas espirituais não prescindem, necessitam da ajuda médica material para que eles possam nos ajudar mais efetivamente no aspecto espiritual, sabendo também que a gente está buscando esses recursos para o corpo. Agora, se existe ainda um certo preconceito, uma resistência, uma dúvida, é preciso que essa rede de apoio que esteja ao lado da pessoa consiga conversar, consiga entender qual é a raiz, né, dessa preocupação, qual é a raiz desse receio de buscar um apoio médico material. Se a pessoa não quer ir, o próprio familiar ou o próprio amigo, a pessoa próxima, pode buscar um apoio de um psicólogo, de um psiquiatra, entender como pode trabalhar essa argumentação para conseguir também aproximar essa pessoa de um tratamento médico material. Tudo isso é muito importante porque a gente realmente precisa se valer. Já que o desafio é grande, a gente precisa valer de todos os recursos espirituais e materiais ao nosso alcance. É verdade. Esse conteúdo, né, inclusive a gente vinha estudando essas páginas, né, a partir do blog do Irmão Paiva, mas aqui na página 155 do livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, isso me fez lembrar, inclusive, que esse tipo de conteúdo, esse livro em especial, né, é um grande aliado para quem quer ajudar quem está em intenso sofrimento. Porque é um livro que nos ajuda a perceber como estabelecer resistências espirituais, que são as indispensáveis, realmente, para que nós possamos estabelecer as outras formas de resistência. Mas isso não significa assumir uma postura de negligência com os cuidados materiais, é o contrário. É valorizar mais aqueles que Jesus determinou que viessem ao mundo, profissionais da saúde que são, né? Obviamente, essas pessoas são seres humanos como eu, como o irmão Alan, como o irmão Diego, como você, né? Não são pessoas perfeitas, claro, mas são pessoas cumprindo um propósito divino, né? E uma missão espiritual. Então, quando a gente, inclusive aqui na religião divina, tem essa tradição, né? Essa cultura. Quando a gente vai procurar um tratamento médico de qualquer natureza, seja um acolhimento psiquiátrico, seja psicoterapêutico, seja uma especialidade qualquer, né, das tantas tão importantes que a ciência desenvolveu, a gente faz prece. A gente fala com o anjo da guarda, meu anjo da guarda, quem é o profissional? Me ajuda a perceber, né? Quem é, ou onde está, em que hospital, em que atendimento de saúde eu vou encontrar esse instrumento, né? Bendito, né? Essa pessoa que está utilizando a sua capacidade para me ajudar a recobrar a minha saúde. Então, essa construção, ela é muito importante em dois mundos. E é para isso que nós estamos aqui, né, irmão Diego? Não só nos momentos de crise, nesses também. Contem com a gente, todos nós pregadoras, pregadores ecumênicos da religião divina. O irmão Diego vai falar sobre esse trabalho que também acontece em Brasília, ele é embaixador da boa vontade. Para a gente não tem coisa mais feliz do que estar com você. Orar com você, falar de Jesus com você. Ah, mas não quero levar problema, a dificuldade é muito grande. Mas esse é o trabalho, gente, essa é a missão. Nós estarmos juntos, né? Porque a Jesus assim determina que caminhemos juntos aqui na Terra. E o que a religião divina nos proporciona, irmão Diego, quando nos reunimos em torno de Jesus, a partir dessa santa doutrina, são as respostas e as forças necessárias, inclusive para tomarmos as providências materiais que também precisam ser tomadas, né? Isso mesmo, e muito mais força para ajudar, às vezes, um amigo, um familiar que tem resistência quanto a isso. Pode ser, às vezes, um medo que a pessoa tem, então é importante de buscar muitos esclarecimentos, conhecimentos para ajudar a pessoa também a destravar isso na sua mente e aceitar também essa ajuda, esse tratamento material. É importante que o respeito, o acolhimento, sempre é importante sempre ter presente para que a pessoa se sinta à vontade, que a pessoa saiba que estamos dispostos a ajudá-la e principalmente a prece para que Jesus aproxime ainda mais os seres de luz, este contato com os anjos da guarda da pessoa, para que a pessoa possa aceitar este tratamento, possa também, que saiba que isso vai ajudar ela muito espiritualmente, materialmente. Você estava falando, irmã Paula, também, nosso irmão Alan Mateus, ali, o facebook.com/religião de Deus, a irmã Irlane Rodrigues, que nós
conheceu a religião divina através deste canal com os pregadores ecumênicos da religião Terceiro Milênio e aceitou a visita na religião Terceiro Milênio. Estavam lá sua família, ela recebeu com muita alegria, com muito carinho a religião Terceiro Milênio, assim como outras famílias também, aí a irmã Marisa Lopes e muitos irmãos que são muito felizes, que são felizes em poder receber este entendimento, esclarecimento espiritual, esta força para seguir em frente, para continuar perseverando, para continuar lutando e sabendo que cada vez mais essa força divina vai se fazendo presente na vida de todos. É isso mesmo, olha que lindas as famílias sorrindo, com a revista Jesus está chegando, os corações acolhidos, é isso que nós desejamos para você, para o seu lar, para os seus entes queridos, essa força espiritual. Não é fácil, né? Quando a gente está nesse sofrimento, muitas vezes a gente tem até dificuldade de ter clareza se o que a gente está sentindo é nosso mesmo, ou se são sintomas do transtorno. Por isso que a gente precisa de ajuda, né? Da mesma forma, o ente querido. Às vezes a gente fala, nossa, essa pessoa está sempre abaixo, essa pessoa não quer ajuda, né? A gente começa a tomar várias conclusões achando que a gente está conversando com a pessoa, mas muitas vezes a gente está conversando com o sintoma da doença, né? Então, achei, inclusive, muito importante esses pontos que vocês trouxeram. E se a pessoa está fechada para receber ajuda por qualquer motivo, a gente não está. Então tenhamos nós humildade, né, de ir lá, de ir à Igreja Ecumênica da Religião Divina ou ao Templo da Boa Vontade, ou iniciar esse acolhimento, né, da religião do amor universal via internet, dizer, olha, eu quero ajuda, né? E aí buscar dessa forma esse acolhimento, essa força, esse conhecimento espiritual, buscar, por exemplo, ir a uma consulta, como o irmão Alan lembrava, né? Procurar um psiquiatra, que é um médico que tem essa especialidade, que pode nos ajudar no acolhimento da pessoa que apresenta essas oscilações de humor, ou esse esvaziamento do sentido da vida, ou um sofrimento, um vazio persistente. Isso é indicador de que alguma coisa não vai bem na saúde mental, na saúde emocional daquela pessoa. Sozinhos nós não vamos conseguir. Agora, quando a gente fala, não, na minha casa não, né? Imagina que uma coisa dessa aconteceria na minha casa. No fundo, a gente tá, sem perceber, transformando esse assunto num assunto sobre a gente. E não é sobre a gente, é sobre outra pessoa que está precisando de ajuda. Então, às vezes, a gente fica receoso de buscar ajuda, achando que isso vai dizer que a gente fracassou em algum nível, né? A gente percebe isso, por exemplo, na dependência química. Muitas vezes as mães, os pais, né, aqueles que se sentem como responsáveis diretos, falam assim, não, mas se eu admitir que isso está acontecendo, o que isso diz sobre a minha família? Gente, isso não diz nada, né? Isso só diz que é uma família, como todas as outras, precisando de ajuda. Quem somos nós para medir, né? Qual é a família que está dando certo? É a família que não está desistindo, irmão Alan. Essa é a família que está dando certo. É aquela que está dizendo, não, vamos lutar juntos, até o fim, além do fim. É verdade, porque todas as famílias têm os seus desafios, né? Cada uma vai ter um desafio num aspecto, né? Seja o aspecto de saúde, seja financeiro, seja da dependência química, enfim. Todos nós estamos na Terra reunidos para nos apoiarmos mutuamente e para vencermos determinados desafios que de repente até em outras existências não foram tão bem trabalhados assim. Então a gente volta a se reunir, né? A gente volta a se configurar dentro daquela equipe, dentro daquele posto de trabalho, como Emmanuel também é citado pelo irmão Paiva no livro Reflexões da Alma, né? Que é essa equipe de trabalho que se constitui, que é a própria família, para a gente poder realmente empreender as melhores ações. Entender que nós estamos aqui na Terra realmente para lutarmos juntos, para batalharmos juntos, para um apoiar o outro, para compreendermos quais recursos estão ao alcance realmente da nossa família, recursos espirituais, recursos materiais, recursos de união, recursos de eliminação de certos paradigmas, de certos preconceitos, que vão só atrapalhar a família a batalhar, a seguir em frente, a se unir mais, para lutar junta em relação àquele desafio enfrentado. Então, nada é por acaso, né? Então, realmente, a família que é a família bem-sucedida é aquela que não desiste, é aquela que persevera, como nós estudamos no programa de hoje, é aquela que se vale do amparo do Cristo para qualquer coisa que for enfrentada no destino, na trajetória espiritual dessa família na Terra. Essa é a bem-sucedida, porque uma coisa é fato, todas as nossas famílias enfrentam as suas lutas aqui no planeta Terra, porque nós estamos aqui para isso, para enfrentar essas lutas e para vencê-las com Cristo de Deus. Se fôssemos perfeitos, nem precisávamos renascer aqui, tudo está aprendido, né? Mas a gente veio porque tem coisas para aprender, então a gente não deveria ficar tão surpreso assim quando descobre, esse é o aprendizado desse momento.
é muito importante que a gente retome do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, que a gente vinha estudando, né, lá no capítulo 18, versículo 8, aquele questionamento que Jesus faz, né? Inclusive, o irmão Paiva o transcreve no livro Jesus, o Libertador Divino, na página 84. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus indaga: E quando vier em sua volta o Filho de Deus, porventura encontrará fé na terra? Continua o irmão Paiva. E nós, legionários da boa vontade e cristãos do novo mandamento, amigos de Jesus, que não duvidamos do poder do Cristo, respondemos que sim. Jesus encontrará fé realizante entre aqueles que sabem perseverar no bem, nas boas obras e na crença em sua divina majestade e excelsa misericórdia. Fé capaz de vencer todos os obstáculos e sobreviver às tragédias do próximo e derradeiro Armagedon deste ciclo, anunciado no Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, o último livro da Bíblia Sagrada. Amemo-nos uns aos outros, porque aquele que nos deixou este seu novo mandamento, que é uma ordem, está mais vivo do que nunca, aproximando-se de nós, está voltando, está chegando. O seu Apocalipse anuncia o seu retorno triunfal. Capítulo 1, versículo 7, capítulo 22, versículos 20 e 21, quando diz: Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós para todo sempre. Amém. E encerra o irmão Paiva dizendo: Eis nossa homenagem ao Cristo, nosso Salvador. Proclamemos o Jesus vivo. E esse é um grande exercício, gente, de desenvolvimento da nossa fé para que ela se torne realizante. Tudo que a gente trouxe aqui, irmão Diego, amar tanto que a gente tem coragem de abrir mão dos orgulhos pessoais, né? Amar tanto que a gente vai em busca de ajuda, que a gente conversa de novo, que a gente busca novas alternativas, que a gente persevera no tratamento, no acompanhamento médico, no amparo espiritual. É esse amor que vai nos desenvolvendo a fé para que ela se expresse assim, fé realizante. Isso é que é fé. O fato de recorrer também ao auxílio material não quer dizer que a pessoa tenha falta de fé ou não acredite em Deus. Ao contrário, acredita tanto que também faz uso desses recursos materiais, os recursos médicos, tratamentos para este auxílio. E também da pessoa, como o irmão Paiva destaca aqui, fé capaz de vencer todos os obstáculos e sobreviver às tragédias do próximo e derradeiro Armagedon deste ciclo, ou seja, para vencer todos os obstáculos. Muitas vezes também a pessoa apegada de forma excessiva à questão material, somente terrena, e não abrir a mente também para o auxílio espiritual, que nós somos espírito, que há coisa ainda maior do que aquilo que os nossos olhos materiais podem ver, que pode transformar a nossa vida, e muitas vezes já foi ganho no mundo espiritual, e com a nossa fé realizante, aquela aliada aos bons sentimentos, as forças nossas para seguir em frente, ela se materializa na terra no momento certo, determinado por Deus, mediante nosso esforço, dedicação. Estamos falando aqui, é importante ressaltar também, irmãos Paula, também irmão Alain, a todos que estão acompanhando, que sabemos das dificuldades, dos desafios, sabemos que não é fácil. O próprio Cristo disse: no mundo tereis tribulações, tende porém bom ânimo, pois eu venci o mundo. Exato, não é fingir que as dificuldades não existirão, elas existirão na vida de todos, mas é não entregarmos os pontos, não jogarmos a toalha. Nós vamos continuar aprendendo sobre isso agora com um testemunho do poder da fé realizante. Vamos ouvir a nossa irmã Ana Rita da Silva, cristã do Novo Mandamento de Jesus. Ela mora em Montemor, São Paulo, e nos fala das dificuldades que enfrentou e venceu com o amparo da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo.
Estou aqui para falar um pouco da minha trajetória dentro da religião divina e como a religião divina me ajudou nos últimos anos aí da minha vida, que eu passei por momentos difíceis, né? Tive um comércio e veio a pandemia, então assim, quando fala de pandemia, já, né, a gente já sente um calor no estômago, porque aí a gente está falando de muitos desafios e foram esses que tomaram conta de mim. Foram momentos muito difíceis, porque comércio não vende, tem conta para pagar, tem aluguel para pagar, tem funcionário para pagar e não entra dinheiro, e isso assim foram um dos motivos que me desencadeou sérios problemas de saúde, ansiedade principalmente. Mas em todo esse tempo, o que me deixou de pé foi os ensinamentos da religião de Deus e as músicas legionárias e a palavra do irmão Paiva, né? Então assim, eu colocava no meu comércio as músicas, tocando as músicas legionárias e a programação o tempo todo, e isso ia me dando força para seguir. Eu sempre ouvia a música Sozinho Não Estou. Nossa, essa música foi assim, que, sabe, como se Jesus estivesse ali na minha mão, ó, vamos que você vai conseguir. E foram assim, nossa, não dá para descrever em palavras o fundo do poço que eu estava. Mas todo dia eu não desistia, eu estava ali e sempre, né, a fala do irmão Paiva, eu colocava a programação lá na lanchonete, com tudo fechado na pandemia, né, dando aquela luta, fazendo as entregas com motoboy, e eram poucas entregas também, e não entrava dinheiro para pagar as contas. E aí eu ouvi o irmão Paiva: resista ao desespero, resista, gente do céu. E eram essas palavras assim que me deixava ali, e todo dia eu vivendo um dia de cada vez e sempre. E assim, trabalhando de domingo a domingo, sem descanso. Mas assim, o que eu tenho assim para deixar para vocês como saldo de tudo isso é a fé que aumentou dentro de mim, e essa fé ela aumentou através dos ensinamentos da religião de Deus. A gratidão eterna à religião de Deus, a Jesus, ao meu anjo da guarda, a todos os irmãos espirituais que trabalharam, né, comigo nessa jornada que eu sentia que eu não estava sozinha em nenhum momento. Então eu só tenho a agradecer, e fica aqui a minha expressão de amor pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Ouvimos a cristã do Novo Mandamento de Jesus, Ana Rita da Silva, de Montemor, São Paulo, e o testemunho dela é exatamente a síntese do programa de hoje, irmão Alan. Confiar, né, e desenvolver, por essa perseverança no bem, a nossa fé realizante. É verdade, ela desenvolveu. Ela, além de ter vencido a sua luta, ela desenvolveu a sua fé realizante, ampliou essa força no coração, então saiu maior. A luta foi muito grande, mas ela saiu maior, com o desafio solucionado e com a sua alma ainda mais fortalecida. E você pode encontrar esse lenitivo na religião do terceiro milênio, nos nossos atendimentos presenciais, na igreja ecumênica mais próxima de você, nos atendimentos online. Mais uma vez a gente reforça o endereço facebook.com/religião de Deus, onde você tem o atendimento pela vida, no chat da página do Facebook da religião do terceiro milênio, das 8 à meia-noite. Um atendimento sigiloso, gratuito, seguro, onde você pode buscar apoio diretamente ou para auxiliar uma pessoa que sofre e está ao seu lado. Encontre esse suporte, esse lenitivo na religião do amor universal, porque em última instância nós estamos buscando e nos valendo do próprio amor do Cristo. Esse amor nos dá sempre a certeza, nos alimenta essa certeza da vitória no coração. É isso mesmo, a vitória que desejamos para você e para a sua família. Venha ser muito feliz na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva.
seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.